Olá, queridos! Hoje chegamos no tão famoso artigo científico como mais um dos gêneros acadêmicos, gêneros textuais acadêmicos. Então, a gente vai falar um pouco desse gênero que é muito utilizado por nós no curso de jornalismo, assim como todos os cursos de graduação, pós-graduação, incluindo aí mestrado e doutorado. Então, o artigo científico, ele é um texto longo que apresenta uma pesquisa científica, seus objetivos, métodos, ações e resultados. Então, é um estudo aprofundado e tem referencial teórico. O que é isso? Se eu decido fazer uma pesquisa, eu vou ter que, primeiro, pensar no meu objeto de estudo, ou seja, o que é que eu quero estudar, como eu quero estudar, sobre que ponto de vista eu quero estudar. A isso nós chamamos de delimitação do tema, que é quando você fecha, né? Olha, eu quero estudar isso, né? Por exemplo, você não vai poder estudar comunicação de modo geral. Então, você pode, por exemplo, fazer um artigo sobre análise de textos produzidos na coluna de fulano de tal, do jornal tal, no período de abril e maio de 2021. Bom, isso é uma delimitação de objeto de estudo, né? Então, a gente não pode sair querendo fazer sobre um tema geral, nós precisamos especificar o nosso tema. E aí, quando nós especificamos, nós traçamos objetivos, nós traçamos métodos para buscar aquilo que nós queremos, né? Digamos, eu só vou fazer uma averiguação por meio de livros, eu quero fazer uma pesquisa de campo, eu quero aplicar questionário, o que eu vou fazer? Então, tudo isso faz parte do método. Depois nós temos as ações de execução, que vão surgir, essas ações, elas vão surgir em função dos objetivos e dos métodos, né? E aí, por fim, o resultado. Então, é um estudo entre todos os gêneros textuais acadêmicos que nós já vimos, é seguramente o mais aprofundado, o que dá mais trabalho, o que envolve ler muitos livros, artigos, enfim, conhecer autores, né, para daí sim nós trazermos esse nosso objeto, que é nós que estamos estudando, trazer todo esse estudo à luz de autores super conhecidos, abalizados pela área, né, pela área do conhecimento. Então, autores que são importantes dentro de cada área do conhecimento, de cada área da graduação, enfim. E aí sim, relacionar estes autores ao seu trabalho, né? Quando você vai analisar, fazer análise dos seus resultados, você vai analisá-los à luz desse conhecimento de outros pensadores, enfim, das mais variadas áreas do conhecimento que nós temos. Então, a estrutura do artigo científico é título, autores, a epígrafe, que é aquela frasezinha, uma frasezinha que tem a ver com o trabalho, é facultativa, você usa se você quiser, né? Então, você vai ter o resumo, que é aquele resumo de 7 a 10 linhas, que vai resumir em linhas gerais. Todo o seu artigo científico vai ter que ser resumido em 7 a 10 linhas. O abstract é o resumo em inglês, então, assim, muitas revistas gabaritadas em todas as áreas, abaixo do resumo na língua nativa, digamos, na língua em que o artigo está sendo escrito, você precisa colocar o abstract. Normalmente nós usamos em inglês, mas tem que ser uma segunda língua. Então, algumas revistas aceitam, por exemplo, no espanhol, mas a grande maioria usa o inglês. Usamos palavras-chave, que normalmente são 5, então as palavras que resumem o seu trabalho. E aí sim, todo o conteúdo do artigo, que perpassa por exemplo, se eu for trabalhar essa questão da análise de textos, eu posso trazer aí, na minha revisão de literatura, que nós chamamos, eu vou trazer textos que falem sobre análise de discurso, eu vou trazer textos que falem sobre análise de texto, vou trazer textos que possam falar sobre coesão e coerência, posso trazer estes textos que relacionem a comunicação, tudo com autores.
E aí, num segundo momento, eu vou entrar na minha pesquisa, eu vou dizer o que eu fiz, né? Ainda em muitos artigos eu já digo, eu já introduzo o meu trabalho, né? Obviamente na introdução. E aí depois, quando eu começo no desenvolvimento, primeiro eu parto dos núcleos teóricos dos autores, né? O pensamento dos autores sobre a referida temática. E aí depois é que eu começo a direcionar esses autores para o meu trabalho, analisar bem especificamente aquilo que eu estou fazendo. Então, se é uma pesquisa, se eu fui a campo entrevistar pessoas, como é que eu vou botar, tudo isso vocês vão aprender ao longo do curso, né? Mas então, o artigo científico é como se fosse esse registro desse estudo em que você faz, né, uma descrição daquilo que você estudou, que você aplica raciocínios lógicos, enfim, raciocínios também subjetivos, mas mostrando os métodos, os objetivos, as ações, os resultados, os autores estudados e assim por diante. Então, aí nós temos, normalmente, os artigos científicos, eles ficam entre 15 e 30 páginas, dependendo do padrão da revista que nós formos publicar. Lembra do padrão, né? Nós temos as normatizações. Então, assim, cada lugar, cada revista, cada seminário, muitas vezes tem as suas regras e nós, ao enviarmos um trabalho, nós obedecemos às regras deste lugar que nós estamos enviando, tá? Mas então a estrutura geral do artigo é essa. Trazendo aqui ainda uma informação, o gênero textual artigo científico refere-se à apresentação de um relatório escrito de estudos a respeito de uma questão específica ou a divulgação de resultados de uma pesquisa realizada. E aí a diferença do outro relatório é que o outro relatório ele é muito técnico. E nesse nós trazemos citações de muitos autores, nós relacionamos com teoria, né? Nós, digamos assim, nós lemos uma teoria e aplicamos aquilo diretamente ao que nós estudamos. Então, quer dizer, é um estudo bem mais aprofundado. Então, de acordo com a NBR, aí tem esse número aí, o que é essa NBR? São as regras da ABNT que nós temos, que é, né, eu falei para vocês, a Associação Brasileira de Normas, normas de trabalhos científicos, e aí dentro da ABNT tem esses NBR que são as orientações a respeito de cada gênero, de cada regra. Então, essa NBR 2660-22 diz respeito ao artigo científico. E aí diz assim, parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então, aí esse é mais um conceito de artigo científico entre o que eu já falei para vocês. Então, geralmente tem como objetivo tornar conhecido o diálogo produtivo com o referencial teórico utilizado no estudo, a metodologia empregada, a análise da questão-problema e os resultados objetivos. Então, o que é isso? Né? É exatamente dialogar. O que é referencial teórico? Os livros que eu li, os artigos que eu li, né? Esses profissionais da área que eu estudo, que eu leio e eu trago isso para o texto. Né? E aí depois eu vou dialogar esses autores, as ideias desses autores que eu trouxe para o meu texto, vou dialogar com o meu trabalho, com os métodos que eu empreguei, né? A questão problema é que todo artigo nós partimos de um problema. O que é esse problema? Nós elaboramos uma pergunta que nós queremos responder ao longo do trabalho. Então, isso é uma questão problema. Né? E aí sim a gente vai fazendo esse diálogo. Aqui embaixo, né, a questão motivadora do estudo, chamada aqui de questão problema, pode ser uma questão prática, teórica ou simplesmente uma revisão do assunto, que nada mais é que analisar ou discutir informações já publicadas. Então, aqui essas são as informações da professora Magna Campos. Né? Então, essa questão problema é você vai colocar ali uma pergunta que você quer responder no seu artigo. Lógico que não adianta você fazer uma pergunta que você já saiba a resposta, porque aí você não precisa de pesquisa e muito menos do trabalhão de fazer artigo científico. Então, a sua pergunta
sempre tem que ser algo que você não sabe a resposta, que é por isso que você está fazendo o trabalho, para conseguir entender essa questão problema, onde você vai responder a essa questão ao longo do trabalho. Então, aqui de novo, um exemplo aqui, eu também estou disponibilizando um arquivo lá no Cigar com os links dos exemplos. Então, aí vocês podem ver vários links que trazem os exemplos, tá? E aqui, então, para quem quiser já verificar, né, aqui eu coloquei o link da revista Praxis, que é uma revista da Unifap, com vários artigos científicos falando sobre o Amapá, e aqui a revista da Intercom, que é uma revista A2, que é as classificações, é uma revista importante, é a revista talvez uma das mais importantes da área da comunicação. Então, também está aqui para quem quiser dar uma olhada nos artigos científicos produzidos em comunicação no Brasil e publicados na revista da Intercom. Bom, nós voltamos depois trazendo os últimos gênios.